Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei que horário que você vai assistir, então, esse vídeo com a gente. E espero que você cante com a gente alguma das canções aqui que a gente ensaiou hoje. Tem aqui comigo o Alex, hoje, que vai cantar com a gente, o Márcio nos teclados e o Biel no violão. Primeiro, vamos, então, fazer uma oração para começar o nosso culto a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui nesse local, por podermos cantar aqui, levar o teu louvor, Senhor, para que as pessoas possam cantar junto em suas casas. Nós sabemos que não é um momento tão fácil, complicado ficar em casa. Nós te pedimos por essas pessoas que talvez estejam passando por algumas ansiedades. Nós sabemos que o teu Espírito pode confortar essas pessoas e nós te pedimos por isso. Pai, que nosso louvor chegue até ti nesse momento, que nós possamos te dar o nosso melhor e com o pensamento de que nós somos teu templo também. Mesmo de nossas casas, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma é o templo do teu Espírito Santo. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Vamos cantar agora Somente em Cristo. Somente em ti esperarei, tu és meu guia e proteção, com tua mão me faz andar, és fortaleza para mim, imenso amor, profunda paz, a tua graça satisfaz, Consolador celestial, somente em Cristo esperarei. Desceu dos céus, homem se fez, boas notícias vem trazer, e lá na cruz sua vida deu, cheio de amor por mim morreu, imenso amor, profunda paz, a tua graça satisfaz, Consolador celestial, somente em Cristo esperarei. Voltou ao Pai, o próprio Deus, hoje eu sou dele, ele é meu, raiou a luz, ressuscitou, com o seu sangue me comprou, imenso amor, profunda paz, a tua graça satisfaz, Consolador celestial, somente em Cristo esperarei, imenso amor, profunda paz, a tua graça satisfaz, Consolador celestial, somente em Cristo esperarei. Nós cantamos que Ele é a nossa esperança. Nós esperamos um Cristo vivo. E cantamos agora que Ele é a nossa água e Ele é o pão. Ele satisfaz a nossa vida quando nós buscamos a Ele.
mais um segundo a mais no tempo. Só um pouco mais sigo para a frente, mas olho para trás. Tento entender, mesmo cuidando de mim, não podia ver. Carregou meus fardos por mim, por mim. Para alcançar dele é descanso, para os que choram o consolo, para quem perdeu, para quem tem tudo, para o perdido a saída, para o rejeitado o abraço, para quem perdeu recomeço, para o que crê, para quem tem sede, fome, ele é água e pão da vida. Me livrou da lei do pecado e da morte. Já não há mais condenação para quem nele crê. Cristo Jesus, somente nele eu sou capaz de receber graça, bondade e perdão. Para alcançar dele é descanso, para os que choram o consolo, para quem perdeu, para quem tem tudo, para o perdido a saída, para o rejeitado o abraço, para quem desistiu o recomeço, para o que quer, para quem tem sede, fome, ele é água e pão da vida. Cristo Jesus, somente nele eu sou capaz de receber graça, bondade e perdão. Nós cantamos agora: Tua palavra é vida abundante. E lá em Lucas 12, 25, Jesus fala assim aos seus discípulos: quem é de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem os lírios como crescem, eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo a vocês que nem Salomão se vestiu com tanto esplendor. A palavra de Deus, ela é vida abundante, ela nos conforta nesses momentos e ela está aí à nossa disposição. Vamos cantar junto. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas desse
vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. As flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. E agora, para contar a palavra para a gente, para explicar a palavra para a gente, quero chamar então aqui o Mateus, que vai continuar nosso culto. Não, esse não fica comigo. Coisa boa, né? A gente poder louvar o Senhor com alegria, com qualidade, com a dedicação de mais uma parcela do nosso pessoal aqui do louvor da igreja, né? Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês. E se você quiser ver isso ao vivo, é domingo que vem. Domingo que vem a gente vai estar ao vivo, se não tiver loucuragem nas decisões estaduais e municipais, né? Dentro do que são as permissões atuais que o governo está dando para nós, domingo que vem a gente vai estar ao vivo aqui na igreja. É o nosso domingo de ceia, é o segundo domingo do mês, domingo que a gente celebra a ceia. Vamos ter a ceia com todas as recomendações de higiene necessárias, as coisinhas individualizadas e etc. E enquanto o Micael olha se eu estou conseguindo falar, está saindo certinho o som, ele me confirmou, vou continuar falando com vocês então. E aí a gente vai ter o nosso culto ao vivo aqui na igreja. Como a gente tem que dividir, nós não podemos receber mais de 30 pessoas por vez aqui na igreja, então nós vamos fazer, como fizemos no mês de abril, 4 cultos seguidos, cultos reduzidos de 50 minutos cada um, para a gente ter 10 minutos para o pessoal que está aqui dentro sair, os diáconos escalados limparem, desinfetarem as cadeiras e passar o álcool, água sanitária, as coisas todas, e aí o pessoal do próximo horário entrar e a gente recomeçar e conseguir fazer isso. Para isso você precisa dar o seu nome, você que vai participar precisa passar o seu nome, manda para o WhatsApp da igreja dizendo que você quer participar. A gente então vai fazer a escala e ao longo da semana nós vamos falar para você qual que é o horário que você pode vir, porque aí a gente tem que combinar certinho o horário de cada um para não acumular, ok? Então, você que vai participar ao vivo, vai participar da ceia com a gente domingo que vem, você dê o seu nome. E também, antes da gente passar para a mensagem, eu queria lembrar vocês a respeito das nossas contribuições. A gente
continua com as despesas naturais da igreja. Nós reduzimos bastante coisa, obviamente, entendendo essa circunstância que nós estamos sempre em negociação com o pessoal relacionado ao aluguel aqui também, mas a gente tem despesas, algumas das despesas elas continuam acontecendo normalmente, então nós precisamos que você que tem condições, você que está recebendo o seu salário normal, contribua, não esqueça de fazer a sua contribuição. Você pode fazer isso através do depósito bancário, através do PicPay, você vai recebendo sempre as informações da transferência, tem a maquininha também, então você vai recebendo aí as informações, não esquece de fazer a sua contribuição. E você que teve uma perda financeira grande, talvez até total, pela sua condição de trabalho, a forma como você trabalha, a igreja também está auxiliando, também está ajudando as pessoas nessas situações. Então você pode me procurar, pode procurar o Felipe, que é o líder da diaconia, ou pode procurar também algum dos pastores ou o seu líder de grupo, para falar sobre a sua situação. A gente mantém isso em total sigilo, não é divulgado o nome de seu, porventura que venha receber. A gente entende que essa é uma situação muito complexa, né? Então, se você tem essa necessidade, faz parte da igreja, fala com a gente que a gente vai te ajudar, né? A igreja vai te socorrer. Nós estamos nesse mês numa série de mensagens falando sobre os ladrões do ânimo, que são coisas que você faz ou decisões que você toma que acaba afetando o seu ânimo, a sua vontade de viver, o seu vigor, a sua coragem, a sua maneira de enfrentar as situações. Nós vimos que o nosso estado de espírito, ele influencia as decisões que a gente toma, as reações que a gente tem e também o nosso relacionamento com Deus. Tudo isso porque nós somos seres, apesar de sermos compostos por substâncias diferentes, nós temos corpo, alma e espírito, nós estamos completamente conectados. Então não importa se o problema ele é de origem física, se ele é de origem emocional, se ele é de origem espiritual, isso acaba nos afetando como um todo e nos afetando em todas as esferas da nossa ação. Obviamente a gente precisa descobrir qual que é a origem do problema para você poder tratar o problema em si, não os sintomas que aparecem. E isso é uma coisa tão preocupante, o desânimo é tão preocupante, e Deus se importa tanto com isso, que a Bíblia fala por 42 vezes anime-se. Por 42 vezes no Antigo e no Novo Testamento nós vamos ter alguma passagem que alguma pessoa, seja por problema emocional, seja por problema espiritual, seja por problema físico, ela está passando por uma situação de grande desencorajamento, e aí alguém enviado por Deus, ou o próprio Deus, chega para essa pessoa e fala, anime-se, e logo em seguida fala o que ela tem que fazer para isso acontecer, uma vez que só você falar para alguém anime-se, não resolve efetivamente o problema que a pessoa está passando. E a gente viu também que a quantidade de energia que a gente gasta para animar alguém é muito maior do que a quantidade de energia que a gente precisa despender para desanimar alguém. Você com uma palavra consegue desanimar uma pessoa, mas dificilmente com uma palavra você anima uma pessoa. Então, ao longo desse mês, nós estamos nessa série a respeito dos ladrões do ânimo, e aí a gente viu na primeira mensagem que o vitimismo é um dos ladrões do ânimo. Quando você começa a construir a narrativa da sua vida, da sua história, a partir de uma colocação como vítima da situação, como tudo acontece errado comigo, como olha só, quando você vive dessa maneira, isso começa a roubar o seu ânimo, já que você não tem como viver com ânimo e narrando a sua vida como uma vítima ao mesmo tempo. E se você não viu essa mensagem, você pode entrar no canal da igreja no YouTube e procurar essa mensagem de 2 domingos atrás. No domingo passado, nós vimos o segundo ladrão do ânimo, que é a comunicação negativa. O quanto que ouvir coisas negativas que não refletem a realidade, mas são interpretações negativas ou pessimistas da realidade, faz com que o ânimo da gente acabe sendo contagiado. E nós vimos como que a gente, a partir da vida de Caleb, pode resolver
esse problema na vida da gente. Hoje eu quero falar com você sobre o terceiro ladrão do ânimo, ou ladra do ânimo, que é a comparação. Quando você começa a comparar a sua vida com a de outras pessoas, fatalmente o seu ânimo começa a sofrer ataques. E a comparação, ela tem alguns problemas muito difíceis da gente conseguir resolver. O primeiro problema dela é que você não sabe o que realmente está acontecendo na vida da pessoa. Tudo o que nós lemos, ou escutamos, ou observamos na vida de uma pessoa é um recorte daquilo que efetivamente ocorre na vida da pessoa. Por isso que é muito comum a gente se surpreender com pessoas que nós julgamos que são extremamente bem-sucedidas, de repente a gente descobre que elas estão em depressão, elas tentam suicídio, elas chutam tudo para cima, ou elas mesmas vêm a público para falar a respeito de alguma situação muito ruim que está acontecendo na vida dela. Nós também não conseguimos entender todos os passos que essa pessoa teve que dar na vida dela para poder chegar nessa posição. O segundo problema da comparação é que você raramente avalia de forma justa. É muito comum você ver uma pessoa sendo bem-sucedida e menosprezar aquilo que a pessoa está fazendo, com palavras como, também ela teve oportunidade de estudar até mais tarde, eu tive que começar a trabalhar cedo, não tive oportunidade que essa pessoa teve, mas claro, olha a vida que essa pessoa tem, ou coisas como, se ela tivesse que enfrentar o que eu enfrento todos os dias, se ela tivesse que cuidar dos filhos como eu tenho que cuidar, se ele tivesse que enfrentar esse trauma que eu sofri aqui na minha história, ele não ia conseguir chegar lá onde ele está chegando. Raramente você avalia de forma justa aquilo que está acontecendo com a pessoa. O terceiro problema, grande problema da comparação, é que você jamais se alegrará com as vitórias das pessoas. E isso faz com que a inveja comece a surgir dentro de você. Você olha para uma pessoa sendo bem-sucedida na área que você gostaria de ser bem-sucedido, isso é uma coisa importante, a gente jamais se compara com pessoas que a gente ou não tem a pretensão de fazer aquela mesma coisa, ou claramente sabe que essa pessoa está muito distante da nossa realidade. Eu, por exemplo, jamais sentiria inveja do Alex cantando, porque eu não chego nem perto disso aí. Eu olho para ele sempre com muita admiração, com alegria quando eu vejo aquilo acontecendo, assim como também como pregador eu não me comparo com o Andy Stanley, porque eu sei que jamais eu vou conseguir chegar no nível que ele tem de pregação ou de entrega da mensagem, mas tem outros pregadores mais próximos do meu nível, que às vezes eu olho ele pregando e eu começo a me comparar com o jeito dele fazer, porque nós sempre nos comparamos com pessoas que estão mais próximas da nossa realidade e que estão também fazendo alguma coisa dentro da área da atuação, ou da atuação que já é a nossa, ou que a gente gostaria de ter. E quando você se compara, você jamais se alegra com as vitórias dessa pessoa. E a inveja surge, e aí você passa a ter o problema da comparação mais agravado ainda. E por último, o grande problema, o quarto grande problema da comparação, é que você jamais será como aquela pessoa. Você tem particularidades na sua vida, na sua história, nas coisas que construíram quem você é, e aquela outra pessoa com a qual você se compara tem exatamente as mesmas particularidades, as mesmas composições, que são diferentes das suas composições e das suas particularidades, que fazem com que você e a outra pessoa sejam pessoas únicas e sempre serão pessoas únicas. Então, quando você se compara, automaticamente você se coloca numa situação de impossibilidade, porque você jamais conseguirá reunir as mesmas características de personalidade, de história de vida, de decisões, de acontecimento, que qualquer outra pessoa na face da terra. Por isso que a comparação é um ladrão de ânimo. Todas as vezes que isso aparecer e que você começar a fazer isso, vai roubar de você a disposição de fazer o que você precisa fazer, tentará roubar de você também, ou te empurrar
para tentar a fazer aquilo que não era para você fazer, e aí você começa a adotar uma vida que jamais era para ser a sua vida. E em última instância, mesmo que você alcance algo parecido com a pessoa com a qual você está se comparando, você vai ficar frustrado ou vai ficar frustrada, porque você não foi criado para ser aquela pessoa. Você não foi criado, não foi forjado por Deus para alcançar aquilo que aquela pessoa foi criado, foi forjado por Deus para alcançar. Então, sob todos os ângulos, quando a gente olha e se compara com alguém e assume comparação em relação a coisas que outras pessoas estão fazendo, tende fatalmente a dar errado absolutamente tudo que você vai fazer a partir dessa situação. Nós temos uma pessoa na Bíblia que viveu isso muito forte. É a única pessoa do bem, vamos colocar assim, né? O Elias sempre diz que todo mundo é ruinzinho, ele está certo, todo mundo é ruinzinho, mas tem uns que a gente acha que é menos ruinzinho do que os outros. Então, é a única pessoa menos ruinzinha do que as outras que a gente tem na Bíblia que tentou suicídio. Habitualmente, quando a Bíblia apresenta histórias de tentativas ou de suicídios efetivados, isso parte de pessoas que já estão rompidas com Deus, já estão afastadas de Deus, já estão vivendo algum tipo de pecado e aí embola a vida dela e aquilo ali acaba culminando na tentativa ou na própria execução do suicídio. Mas esse personagem, ele é uma exceção a essa regra. Ele não tinha problema com Deus, ele não estava vivendo problemas com pecados, ele não estava envolvido em nenhum tipo de situação vergonhosa para a vida dele, e ele chega num determinado momento da vida dele que ele desiste da vida. Essa história, ela está relatada para nós lá em 1 Reis capítulo 19, é a história de Elias, e curiosamente isso acontece quando ele está no auge da vida dele, quando qualquer pessoa, e aí a gente tem os 4 problemas da comparação, qualquer pessoa estaria olhando para a vida dele falando assim, uau, ele está vivendo o máximo que ele poderia estar vivendo na vida dele. E mostra como que a comparação acaba fazendo com que todos esses erros de avaliação que nós temos da vida das pessoas, eles apareçam. Nos capítulos anteriores, né, se a gente for fazer um previously, né, igual o pessoal das séries, nos capítulos anteriores, Elias, ele tinha iniciado a sua vida como um mensageiro de Deus, como um grande homem de Deus, um grande líder, uma pessoa que inspirava confiança nas outras pessoas, inspirava admiração nas outras pessoas, mas ele estava numa cruzada contra o rei de Israel. O rei de Israel tinha implementado um sistema religioso de idolatria, e estava fazendo com que o povo abandonasse a Deus e começasse a adotar uma nova religião, onde um Deus, que era denominado de Baal, estava assumindo o espaço religioso para o povo de Israel. Elias, então, ele surge como a pessoa que vai confrontar o rei nessa situação. E ele bola um plano, e o plano de Elias ele começa a ser extremamente bem sucedido. Um dia ele aparece na frente do rei, ele fala com o rei que ele iria orar e pedir para Deus para que não chovesse na terra de Israel até o dia que ele voltasse a conversar com o rei, para que as pessoas pudessem entender que Baal não controla nada, que Baal não podia fazer a terra de Israel prosperar, já que essa era uma das coisas que levavam as pessoas a escolher qual Deus eles gostariam de seguir, que Baal não tinha controle sobre absolutamente nada, que quem tinha o controle era Deus. E a partir do momento que Elias fala isso, não chove mais sobre a terra por mais de 3 anos. E aí no final desse período de seca extrema, quando a terra está passando já a necessidade, a fome já chegou, as pessoas já estão passando grandes apertos dentro ali econômicos e de crises na sua vida, Deus fala para Elias, Elias, agora precisa voltar a chover, senão o povo vai todo morrer, não é isso que eu quero, então dê seguimento no seu plano. Elias aparece para Acabe e fala assim, olha, vai chover amanhã, mas antes disso acontecer, nós vamos reunir no Monte Carmelo, um monte que fica no centro-norte de Israel, todos os seguidores de Baal, os profetas, os sacerdotes, os teólogos de Baal, nós vamos reunir eles nesse monte, eles vão construir um altar, eu vou subir nesse monte também, eu vou construir outro altar, eles vão pedir que Baal faça fogo descer do céu para consumir aquele sacrifício que nós vamos fazer, e eu vou pedir Deus para que faça a mesma coisa, e quem fizer isso acontecer é o verdadeiro Deus. Os profetas topam,
o desafio, eles sobem no monte, o rei está junto com eles, o povo está ali junto assistindo aquilo também, e aí por 6 horas mais ou menos, aqueles profetas de Baal ficam pedindo que Baal faça cair fogo do céu sobre o altar que eles construíram. Isso não acontece, então agora é a vez de Elias, então Elias faz uma oração para Deus, pede para que Deus interfira nessa situação e faça cair fogo do céu, e isso acontece. Deus atende, mais uma vez, um pedido extraordinário, inusitado de Elias. E aí, naquele mesmo momento, Elias derrota o sistema religioso de Baal, derrota os profetas de Baal, o povo revolta com relação àquilo tudo, eles inclusive matam os profetas de Baal. Naquela época isso acontecia, você podia matar os líderes religiosos falsos, né? Então eles acabam fazendo esse tipo de coisa lá, executam aqueles líderes, e Elias está no auge do seu ministério. Ele sobe até a montanha, ora e chove, e naquele dia chove como nunca choveu antes, e a terra começa a ser restaurada, e as coisas começam a acontecer, e qualquer um de nós que olhasse para Elias naquele momento, perceberia, falaria assim, ele está no auge da vida dele, que dentro do contexto dele confundiria com a vida profissional, com a vida acadêmica, com a vida ministerial, com a vida familiar. Era aquilo que ele queria fazer desde o início, ele se propôs a fazer, ele deu os passos para aquilo se concretizar, e ele fez absolutamente tudo o que ele queria fazer. Aí a gente chega no capítulo 19, que é onde o problema começa a se desenrolar, porque o capítulo 19, ele vai falar para a gente a respeito do interior de Elias. O que estava acontecendo lá dentro, enquanto tudo isso estava acontecendo no entorno, quando a gente olha e fala assim, não, fulano está extremamente bem sucedido, eu gostaria de ser como ele, eu queria que a minha vida caminhasse e fosse construída exatamente como a vida dessa pessoa caminhou e foi construída. O que estava acontecendo do lado de dentro? Então, o texto ele começa a falar para a gente assim, ora, Acabe contou a Jezabel, que era a mulher, Acabe, ele era israelita e tinha casado com uma mulher fenícia. Foi Jezabel que trouxe Baal para Israel e estava influenciando o rei Acabe a fazer com que essa mudança religiosa acontecesse em Israel, o povo de Israel adotasse os deuses fenícios ao invés de Deus. Então Acabe chegou e contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Ele narra toda essa história que eu contei para vocês aqui agora. Ele chegou em casa, no palácio dele, chamou a esposa e falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque olha só o que aconteceu. E eu acredito que nesse momento, inclusive quando a gente analisa a vida de Acabe posteriormente, o próprio Acabe, ele já estava pensativo se ele tinha realmente tomado a melhor decisão de ter tentado fazer a troca e implementado uma nova religião para o povo de Israel, porque Acabe assistiu aquilo tudo. Então ele conta para Jezabel aquilo que estava acontecendo, e o relato de Acabe para Jezabel é um relato de sucesso de Elias. E não é qualquer sucesso, é um sucesso estrondoso, é um sucesso fenomenal. E aí, por isso, quando Jezabel escuta isso, ela chama um mensageiro dela e manda um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Quando a gente olha para essa ameaça, por si só, ela é uma ameaça ridícula. Ridícula. Primeiro, que se você é a rainha de um lugar e você vai efetivamente matar uma pessoa, você não manda um mensageiro para contar para ele que você vai mandar matar ele amanhã. Você manda o assassino matar o sujeito. É óbvio que Jezabel sabia que naquele momento ela não podia matar Elias, porque o povo já estava pendendo para o lado de Elias. O povo já estava começando a olhar para Elias de uma forma mais positiva e para eles de uma forma negativa. Então, se Jezabel imediatamente executa Elias, depois disso que aconteceu, o povo pegaria ou tomaria Elias como um mártir e fatalmente ia querer derrubar o governo de Acabe e o governo de Jezabel, e isso se voltaria contra eles. Jezabel sabia disso, Elias sabia disso,
O mensageiro sabia disso. Então, quando a gente olha para essa cena, ela é uma cena assim, a pessoa não tem nada que ela pode fazer, ela está com as mãos completamente amarradas, ela faz uma ameaça, tipo, isso não vai ficar assim, você vai ver, eu vou contar para minha mãe. É tipo isso que Jezabel fez e ela construiu para Elias. Segundo, se Jezabel de fato fosse matar Elias, Elias sabia que a posição que ele estava ocupando naquele momento, o papel que ele estava desempenhando naquele momento, a partir do direcionamento do próprio Deus, faria com que Deus o protegesse. Então Elias sabia racionalmente, e todo mundo que olhava aquilo, assim como a gente olha para essa situação, racionalmente, que esse tipo de ameaça era completamente infundado. No entanto, quando Elias escuta a ameaça, ele tem uma reação extremamente inesperada. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E aí em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, e aí esse versículo mostra para nós o quanto que ele fugiu, porque ele estava no reino de Israel, ele foge para outro país, ele foge para Judá, que nessa época Judá e Israel já tinham se dividido, então ele sai como se tivesse sofrido uma ameaça do presidente da China e fugisse para os Estados Unidos. Ele está protegido, então, agora lá, nesse local, porque o rei do norte não podia enviar soldado entrar e violar o território do rei do sul sem causar uma guerra em relação a isso, e o rei do sul era extremamente favorável a Deus e tinha Deus ainda como o Deus verdadeiro. Então, Elias ele vai para Berseba de Judá, ele vai para o sul de Israel. Agora, quando a gente olha para essa ação, o que fica extremamente claro nessa cena é que o desânimo se abateu sobre Elias. E é um sentimento infundado. É um sentimento que, quando a gente olha para a parte de fora do que está acontecendo, não tem razão nenhuma dele ter acontecido. Elias estava tendo sucesso em absolutamente tudo o que ele fazia. Deus estava com ele, Deus estava protegendo ele, Deus estava guardando ele. E ainda que ele morresse, Elias tinha uma consciência extremamente plena a respeito da salvação dele, da vida dele com Deus, do que ia acontecer, ele morrendo com Deus, como que essas coisas iam acontecer. Então, quando a gente olha para essa reação de Elias, a gente consegue ver claramente que ela é uma reação totalmente despropositada e uma reação extremamente exagerada, correspondendo com o que estava acontecendo para o lado de fora. E a pergunta é, por que isso às vezes acontece com a gente quando a gente está bem? Por que às vezes, quando externamente você está tendo sucesso, você está conseguindo fazer as coisas, você está executando bem, você tem a sua família está ali legal, ou então o seu trabalho está ali funcionando, por que de repente, às vezes isso acontece com a gente? Do nada, sem razão aparente, ou os problemas que existem, os desafios que existem, como Elias continuava enfrentando uma série de desafios, são desafios totalmente normais do dia a dia, desafios contornáveis, desafios que todas as pessoas enfrentam e que nenhum de nós vai viver a vida sem eles. Por que às vezes, quando a vida está normal, a gente é acometido pelo desânimo? Embora existam algumas razões para isso acontecer, como pecados não confessados, isso pode ser alguma coisa que te abate mesmo, que não tem uma razão externa para acontecer, ou às vezes algum desequilíbrio hormonal, né? Isso também, a gente tem composições químicas no nosso corpo, e aí dá uma desequilibrada ali dentro, você se abate sem ter uma razão externa para isso ter acontecido. Uma das razões pelas quais isso acontece é a comparação. Quando você, mesmo tendo a vida normal, tendo relativo sucesso nas coisas em geral do seu dia a dia, vivendo aquilo que todo mundo vive e de repente o desânimo chega, pode ser que você está se comparando com alguém. Ao invés de você analisar o que você está fazendo, ou o que efetivamente está acontecendo com você, você seleciona uma área da sua vida, você coloca o seu holofote, o foco da sua vida naquilo ali, e passa a entender ou a interpretar todas as coisas da sua vida a partir
de como isso está acontecendo em relação a outra pessoa que está tendo mais sucesso do que você em relação a essa situação. Ou ainda, você estabelece como régua superar alguém específico. Você mira em alguém e por mais que você esteja indo bem, esteja sendo bem-sucedido, as coisas estejam funcionando, se você não consegue superar aquela pessoa, se você não consegue ultrapassar aquela pessoa que é a sua régua, isso faz com que você permaneça extremamente desanimado e você acaba se frustrando. Tem um escritor chamado Mark Manson, ele escreveu alguns livros, e entre eles aquele livro A Sutil Arte de Ligar o... Se quando você olha nesse livro, tem um capítulo específico dele que ele trata de um personagem, de um guitarrista chamado Dave Mustaine. Você que, como eu, não é muito ligado na música, depois você joga no Google lá, você vai descobrir que Dave Mustaine, ele é guitarrista e líder da banda Megadeth. É uma das bandas que fizeram mais sucesso no rock na história mundial e, obviamente, na história do mundo de fala inglesa muito mais. E a história dele é interessante porque em 1983, o Dave Mustaine ele foi expulso de uma outra banda que ele fazia parte. Ele tinha começado uma banda com alguns outros amigos em 1981 e 2 anos depois ele foi expulso da banda e ele estabeleceu como meta na vida dele que ele iria reunir uma nova banda, ele ia construir um novo grupo musical e ele ia fazer tanto sucesso que aqueles amigos dele que expulsaram ele iam passar a ter inveja dele, iam se arrepender o resto da vida por aquilo que eles tinham feito. E de fato, o Dave Mustaine ele fez muito sucesso. Ele vendeu mais de 25 milhões de cópias das suas músicas, enriqueceu, fez shows no mundo inteiro, é uma figura da música conhecida mundialmente. O problema é que a outra banda era o Metallica. E o Metallica vendeu 180 milhões de cópias da sua música. E o Metallica, pode ser que alguns de vocês nunca tinham ouvido falar no Dave Mustaine, mas o Metallica, bem provavelmente vocês já ouviram falar, fez mais sucesso do que o Mustaine fez com o Megadeth. Em 2003, ele deu uma entrevista, onde na entrevista ele começou a falar sobre a vida, sobre a carreira, e ele solta que ele se sentia um fracassado. E aí você olha para uma pessoa que fez extremo sucesso, conhecido mundialmente, multimilionário, uma pessoa que não teria que se preocupar com absolutamente nada na vida, vindo a público dizer que se sentia fracassado, porque apesar do sucesso que ele teve na vida dele, o desânimo acompanhava ele, porque ele nunca conseguia alcançar o Metallica. Ele nunca conseguia vender mais do que eles, ele nunca conseguia ficar mais famoso do que eles, então ele não conseguia olhar para o sucesso que ele tinha, para as coisas que ele fazia, para as coisas que ele executava, para os fãs que ele tinha. O tempo inteiro ele ficava olhando para aquilo que ele não tinha, para a régua que ele tinha estabelecido, que era, eu tinha na minha vida que ter feito aquelas pessoas que me expulsaram se arrependerem de ter feito isso. Entre outros fatores, no momento que o Elias desiste de viver, é precisamente esse problema que ele menciona. Olha só o que o versículo 4 fala para a gente. Então Elias entrou no deserto, caminhando um dia, isso já no extremo sul de Israel, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Uma oração rara na Bíblia. Quando você abre os Salmos, você vê gente reclamando de muita coisa, gente sofrendo de muita coisa, gente angustiada por muita coisa, e muita gente angustiada com razão, gente que está sofrendo coisas concretas, gente que está tendo problemas bem complicados, e você não vê essas pessoas orando pedindo a morte. Você habitualmente vê essas pessoas orando pedindo
livramento, pedindo socorro, pedindo que Deus de alguma maneira intervenha e os ajude naquela situação. Elias não queria ajuda, porque Elias sabia que não estava acontecendo nada na vida dele que Deus pudesse vir e falar assim, vou te salvar disso, vou te livrar disso, porque Elias tinha na vida tudo aquilo que ele poderia ter. Ele tinha na vida dele tudo aquilo que ele nasceu para ser. Mas ele vira para Deus e ele fala para Deus, Deus, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. E aí ele fala o ponto-chave de por que ele está enfrentando essa situação. Não sou melhor do que os meus antepassados. Quando Elias justifica para Deus por que ele está pedindo a morte, no cerne da questão, a gente tem a comparação. No cerne da questão, Elias estava pensando em outras pessoas. Não importa o que Elias executava, ele tinha alguém ou algumas pessoas em mente que ele pensava assim, se eu conseguir executar isso, se eu conseguir fazer isso, então eu posso ficar como aquelas pessoas. A palavra hebraica, traduzida como antepassados aqui, que é a palavra avot, algumas versões vai traduzir não sou melhor do que os meus pais, ela não fala ou não se restringe especificamente ao pai, avô, bisavô, trisavô, tataravô, não está falando da sua genealogia. Elias ele não está falando do pai e da mãe dele, dos avós dele, dos bisavós dele. A palavra avô, ela é frequentemente utilizada, principalmente nos textos históricos e proféticos em diante, e depois no Novo Testamento isso é mais consolidado ainda, para se referir a antepassados históricos do povo de Israel. Normalmente, a figuras importantes, a figuras históricas, que habitualmente a Bíblia também traduz essa mesma palavra para a gente como patriarcas. É a ideia daquelas figuras que formaram o povo de Israel, a religião dos judeus, a consciência teológica do povo, que ligaram aquelas pessoas a Deus. Então, quando Elias olha para trás, é como se eu olhasse para trás e observasse os grandes teólogos do passado, e observasse os grandes pregadores do passado, observasse os grandes professores de teologia do passado, e pensasse, não, essas são as figuras que formaram a história da igreja, que deram o rumo que a igreja tomou, e eu gostaria de ser uma pessoa que também forjasse e desse um rumo para a igreja cristã no mundo e direcionasse as pessoas. Quando Elias senta debaixo daquele pé de gesta e faz essa oração, ele deixa claro que o problema dele não importa quanto sucesso eu tiver, se eu não conseguir estabelecer um determinado parâmetro e atingir esse parâmetro, eu não vou me considerar bem-sucedido e a vida perdeu o sentido para mim. Nós não temos como afirmar especificamente em relação a quem ele estava se comparando. É possível que ele estivesse se comparando a Moisés, que ele tivesse analisado a vida de Moisés, a história de Moisés, a ação de Moisés como profeta, e observado que Moisés ele não se restringiu a ser apenas um profeta, mas ele foi um profeta diferenciado, porque ele se tornou líder da nação, ele reformou, trouxe a teologia de Deus para o povo de Israel, fez com que as pessoas entendessem como que Deus pensa, e Moisés era o líder do povo de Israel em todas as esferas, não só na parte religiosa, como também na esfera política. É possível que Elias estivesse olhando para a história do momento que ele estava vivendo e ele pensasse assim, puxa, se eu fizer esse tipo de coisa, pode ser que, como Moisés, o povo pare de seguir Acabe e Jezabel, e o povo comece a me seguir, e eu me torne o líder do povo e direcione as ações do povo, e não seja somente o profeta religioso, mas também o líder político, e eu reformarei a religião em Israel e farei com que todo Israel volte a adorar a Deus. E esse pensamento de Elias
ele não era um pensamento totalmente infundado, porque existia uma profecia que alguém faria esse tipo de coisa. Quando você volta comigo lá em Deuteronômio capítulo 18, você vai ver que quando Moisés está encerrando o ministério dele, a vida dele, e ele vai morrer já daqui a alguns meses, Deus vira para Moisés e fala algo para Moisés, e aí Moisés diz para o povo. Então lá em Deuteronômio 18, a partir do versículo 15, você tem Moisés falando para o povo, ou deixando uma profecia para o povo, falando que o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Então olha só o que Moisés fez lá atrás. Ele estabeleceu um nível de comparação. Esse profeta que vai vir, ele vai ser como eu. Ele vai fazer as coisas como eu. Ele vai exercer as funções que eu exerci. Ele vai ocupar o espaço que hoje é o espaço que eu ocupo. E aí Moisés vira e fala: ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram. E é curioso porque quando Elias sai aqui no versículo 4 do texto que a gente leu, ele vai para Horebe. Ele vai especificamente para esse monte que o Moisés está citando aqui, muito provavelmente como parte do tratamento de Deus na vida dele. Mas a gente não tem tempo para analisar todas essas coisas. Você pode depois fazer o seu estudo particular, você vai gostar muito. Pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. É possível que esses 3 versículos eram os versículos que ficavam na mente de Elias. E que Elias pensava assim: esse é o meu alvo. Eu posso ser esse profeta. Eu posso ser essa pessoa. Eu posso ser como Moisés. Eu posso ser aquele que vai executar algo tão grande. Deus vai colocar as palavras dele na minha boca de uma forma tal que o povo vai me ouvir. E o povo vai me seguir. E eu vou ocupar esse novo espaço. E aí, por mais que Elias se esforçasse, Elias caminhasse, Elias fosse bem sucedido em todas as coisas que ele determinava para fazer, isso não acontecia. As pessoas não seguiam ele, as pessoas continuavam não acompanhando ele, e de repente Elias descobre que ele não é essa pessoa, e que ele não vai ser como Moisés, e que ele não vai ser nem como Samuel, que ele é Elias, e que o máximo que ele poderia alcançar na vida dele era aquilo que ele estava alcançando. E aí, lá no versículo 4, o texto fala literalmente que ele pediu em seu ânimo a morte. Jesus, ele nos ajuda a entender o que nós precisamos fazer em relação a isso, em uma parábola que ele contou. Lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, 15, a gente tem Jesus contando a parábola dos talentos. E nessa parábola, Jesus ele tenta, de alguma maneira, mostrar para a gente a respeito do que é a nossa responsabilidade, o que é a expectativa que Deus tem a respeito de nós, e como, se nós conseguirmos entender isso e viver isso, nós vamos ficar livres da comparação e a gente pode ter uma vida feliz, uma vida bem-aventurada dentro daquilo que é a nossa vida. Jesus, ele reúne os discípulos em determinado momento e conta uma parábola, e ele fala que um senhor, um dono de um local, ele resolveu sair para fazer uma viagem. Esse sujeito, obviamente, representa Deus, Jesus, e aí ele chamou os servos dele, 3 servos que ele tinha, e a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E Jesus enfatiza, a cada um de acordo com a sua capacidade. Eu e você temos uma capacidade. Eu e você temos
um conjunto de talentos, de habilidades, uma história de vida, um certo tipo de conhecimento, vivemos em uma determinada localidade, nos reunimos com determinados grupos de pessoas, que a soma dessas coisas compõe a nossa capacidade. E quem fez isso para mim? Quem fez isso para você? Quem fez isso para Elias? Quem fez isso para Moisés? Foi Deus. Quem determinou a nossa capacidade e até onde a gente consegue ir foi o próprio Deus. Porque Deus ele tem expectativas muito específicas, porque Deus ele está construindo uma coisa muito maior, que se todas as pessoas fossem exatamente iguais, obviamente você não conseguiria construir o quadro maior. Então Deus ele determina o papel de cada um dentro desse quadro e ele capacita cada pessoa com essa capacidade específica. E quando ele olha para nós, ele confia a nós, de acordo com a nossa capacidade, uma quantidade específica de recursos que a gente vai, ao longo da nossa vida, utilizar e desenvolver ele de algumas maneiras. E aí o texto continua falando para a gente. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os, ganhou mais 5. Talento era uma medida de dinheiro na época. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Não é isso que no final das contas a gente efetivamente quer? Alegria, participar da alegria, ter felicidade, alcançar realização. É assim que a gente consegue. Então, Deus, ele chega, olha para esse primeiro servo, elogia ele por aquilo e fala: você é bom e fiel. Por causa disso, vem cá participar da minha alegria. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, o que você vai sentir é a mesma coisa que o outro vai sentir. O que você vai passar é a mesma coisa que o outro vai passar, por mais que ele tinha mais capacidade do que você, por mais que ele recebeu mais talentos do que você, ele fez exatamente o que eu esperava que ele fizesse, você fez exatamente o que eu esperava que você fizesse, então vocês vão participar da minha alegria. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junto onde não semeou, por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Deus não espera que você produza mais que. Ele não espera que você alcance o nível de. Deus sequer te capacitou para isso. Deus ele tem um plano, ele desenhou um plano, ele designou um plano muito específico para a minha vida e muito específico para a sua vida. E ele te capacitou com a possibilidade de ser bem-sucedido no plano que ele criou para você. E ele garante que se você der conta de fazer isso, se você se empenhar nisso, no final disso você vai ter alegria, satisfação, felicidade, realização. E o contrário funciona da mesma forma. Se você abrir mão daquilo que Deus fez você para ser, e você começar a tentar ser o que Deus fez outra pessoa para ser, certamente isso vai roubar o seu ânimo,
E no final da linha você vai encontrar frustração, tristeza e dor. Deus fez você dessa forma. Deus permitiu que você passasse pelas experiências que você já passou, tantas experiências boas quanto as experiências ruins. E hoje, Ele te dá as condições que você tem. E Ele coloca você no lugar que você vive. Para quê? Enquanto você compara, você nem vive a vida do outro e você nem vive a sua própria vida. Enquanto você compara, você para de viver. Foi isso que Elias descobriu. Elias descobriu que por mais sucesso que ele estava tendo, ele não estava vivendo mais. Então quando ele senta debaixo da árvore e fala: Deus, basta, eu quero a morte, na verdade ele já está pedindo que se concretize fisicamente aquilo que já aconteceu dentro dele. Porque ele não conseguia mais viver aquilo que Deus tinha feito ele para viver. Certamente Deus não fez isso tudo e não permitiu que você passasse por isso tudo para você ficar se comparando com outras pessoas. A comparação, ela vai roubar o seu ânimo. Se você continuar fazendo isso, ou se você permitir que em algum momento a comparação entre dentro do seu coração. Quem sabe não é a hora de você entender quem você é, aonde você está e o que Deus quer fazer de quem você é, aonde você está. Quem sabe não é a hora de você abraçar a sua missão de vida com ânimo e com vontade. Determinar que você vai viver para fazer o melhor possível com o talento ou com os talentos que Deus te deu. E que você só vai olhar para o outro e para aquilo que ele tem e para aquilo que ele é com admiração. Talvez para você se inspirar, talvez para você aprender, mas jamais para você comparar. Jamais para você colocar a sua vida, a sua história, as coisas que você tem, as coisas que você é, num frame de comparação com aquilo que outra pessoa tem. Quem sabe você pode passar a elogiar mais e jamais se entristecer porque alguém tem algo que você não tem. A comparação rouba não apenas o seu ânimo, mas também o projeto de vida que Deus desenhou para você. Não deixa isso acontecer com você. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos fez como fez. Eu sou grato a Ti, porque o Senhor me fez desse jeito, porque o Senhor me deu essas capacidades que o Senhor deu, e me colocou aonde colocou, e me deu as oportunidades que eu tenho. E o meu desejo é que essa gratidão também possa preencher o coração de cada pessoa que está me ouvindo agora. Cada um, Deus, possa sentir isso, possa conseguir colocar em perspectiva a sua vida, a sua história, as suas capacidades. Deus, livra-nos de comparar a nossa vida, a nossa trajetória com a vida de qualquer pessoa, com a trajetória de qualquer pessoa. Nos livra da inveja, nos livra desse sentimento de incompletude, porque a gente não alcança o que alguém alcançou, mas nos deixa com um sentimento de incompletude enquanto a gente não alcançar aquilo que o Senhor nos fez para alcançar. Nos ajuda a conseguir lidar com tudo isso de forma que o nosso ânimo não seja roubado pela comparação e que a gente possa viver a vida com ânimo, viver a vida com alegria, a vida com entusiasmo, confiando que o Senhor construiu uma história para a gente, construiu um caminho para a gente, e que nós podemos viver essa história e caminhar dentro desse caminho, regozijando, porque um dia a gente vai escutar o Senhor dizendo para a gente: muito bom, meu servo bom e fiel. Esse é o desejo do meu coração, Deus. Esse é o desejo que eu quero que passe a ser parte do coração de cada pessoa que está ouvindo a mensagem nesse momento. Que o Senhor preencha a alma de cada um com isso e faça com que a gente consiga
parar de comparar a nossa vida e viver o que o Senhor planeja para a gente. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Dê uma semana abençoada para cada um, uma semana cheia de alegrias, uma semana cheia de boas ideias, ideias novas, quem sabe, Deus, em relação a esse momento de crise que a gente está vivendo. Ideias onde a gente não vai começar daqui a pouco a se comparar com quem já está dando certo no meio dessa confusão, mas a gente entender o que é que o Senhor quer da gente no meio dessa confusão toda. Continuamos orando pelos nossos governantes, pelas pessoas que tomam as decisões no nosso país, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós e ajude, Deus, que eles possam ter uma clareza um pouco maior nas coisas que têm que fazer e abençoe a nossa igreja, a nossa comunidade, a Igreja Betânia aqui em São Leopoldo e as igrejas Betânia no Brasil, que o Senhor esteja nos dando boas orientações sempre, que o Senhor nos mantenha em paz nessa semana, nos livre do mal e não deixe a gente cair na tentação de ficar comparando a nossa vida com a vida dos outros. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre, até o dia que o nosso Senhor voltar. Amém. Deus te abençoe.